Bem, pessoal, continuando então do dicionário anarquista, vamos falar agora da burguesia. Vamos pegar a palavra burguesia, né? O que é a burguesia? Em linhas gerais, a burguesia é uma classe econômica, né, que detém os meios de produção. O que é deter os meios de produção? Detém lá fábrica, banco, lojas de departamento, você tá entendendo? Tá tudo na mão deles, né? Eles têm isso. Logo, ele obriga a maior parcela da população a trabalhar para eles, ok? Porque os outros não têm os meios de produção, o que sobra é a força de trabalho. Então, em linhas gerais, é isso. Mas ela também desenvolve o quê? Se desenvolve culturalmente. Então, ela impõe valores e crenças que são delas. Então, por exemplo, valores como meritocracia, competição, a ideia de que você sozinho conquista, você fica rico, né? A ideia do self-made man. Então, são valores que ela vai colocando na sociedade. Então, a burguesia não é apenas uma classe que detém os meios de produção, e já seria muita coisa. Ela também detém a cultura dessa sociedade. Ela impõe seus valores para as outras pessoas. A partir do quê? A partir das escolas, das universidades, dos jornais, da internet. Ela impõe esses valores. Aí as pessoas que são das outras classes, principalmente a classe trabalhadora, ela vai incorporando isso na cabeça, entendeu? Acreditando que esses valores são valores naturais, né? Tipo, sei lá, desde o homem das cavernas ele compete, desde o homem das cavernas existe, né, a hierarquia, enfim, então são valores. Ok? Tem gente que acredita piamente nisso, acha que isso não é uma invenção. Sempre existiu. Agora, em linhas gerais, por que a burguesia faz isso? Porque a burguesia, senhoras e senhores, ela não é que nem a aristocracia, a realeza. Sabe qual que é a diferença? A diferença é simples. A realeza diz assim: por que você é rei, rainha? Me explica. Ah, eu te explico. O meu avô era o Dom João III. O avô dele era o Dom Pedro V. O avô do Dom Pedro V era. E assim vai. Aí você vai chegar lá em 1230. Então você não tem que mostrar para ninguém que você merece estar naquele cargo. Você está lá porque você é de uma família que está lá desde 1200, entendeu? E a burguesia? Ela não tem isso. O burguês é um cara que ascendeu socialmente, entendeu? No final da classe da Idade Média. Então ele não tem, vamos dizer assim, que a gente fala pedigree. Aí o que ele faz? Ele precisa, tipo, discutir, demonstrar para os outros de que ele também tem valor. Aí o que ele cria? Ele cria essas, né? Essas ideias, né? Então ele diz assim: tem que competir, tem que ser meritocrático. Por quê? Porque eu era pobre, eu lutei e consegui ter as minhas coisas. Então ele dá o quê? Um outro viés para a sociedade. Na sociedade estamental, onde tinha lá a aristocracia, precisava fazer isso. Né? A igreja discutia isso, falava, não, Deus criou pobres, ricos, Deus criou lá a elite aristocrática, eu como padre, e você camponês. Foi Deus que fez isso. Para o burguês isso não funciona, porque ele não tem esse pedigree. Aí ele faz a Revolução Francesa, esse ideário muda. Qual o ideário que vem? Liberdade, igualdade e fraternidade. Entendeu? Não são todos iguais perante a lei. Então é uma coisa que ele cria. Porque tem isso na aristocracia? Não, acho que não. Aristocrata, meu, ele não precisa demonstrar para os outros que ele é ou deixa de ser. Ele tem um pedigree lá atrás, ele tem uma ideia lá para trás que determina por que ele está ali. Ok? Bem, aí, o que vai acontecer hoje, 2023, Brasil, mundo? A burguesia continua a mesma coisa? Ah, a burguesia é, que detém os meios de produção, detém, então, o capital, né? Então, ele tem lá empresas, assim por diante. Mudam-se as empresas, obviamente, não são as mesmas da época do Engels, né? O pai do Engels era dono de uma fábrica, que começou lá na Alemanha, ele criou uma filial em Manchester. Por isso que ele tem até um livro, A Situação da Classe Operária na Inglaterra. Por quê? Porque ele estava lá estudando a classe operária. O pai dele tinha uma grande empresa, né? A fábrica do Engels era organizada de um jeito. Quem que mandava? Era o pai dele, né? O pai dele que mandava lá. Não existia capital aberto na época do pai dele. Não existia SA. Era Engels, aquele vinho.com. Era do pai dele. Hoje as empresas maiores, grandes, eu estou falando assim, grandes empresas, elas são o quê?
Elas são companhias abertas. O que é isso? Bem, companhia aberta é você cria ações da sua empresa, você coloca essas ações na bolsa de valores. E aí depende se você vai abrir mão da função de organizar a empresa totalmente. Então você abre, então você coloca lá 100% das ações, você perde as ações. A empresa deixa de ser sua. Se você detém aí a maior parte das ações, então você detém 51% e coloca 49% na bolsa de valores. Aí os caras compram os 49%. Na hora de decidir a divisão dos lucros, você continua tendo 51%. Então você tem voto majoritário. Ok? Enfim, então tem N formas, né? Eu vou ficar até amanhã aqui para discutir, né? Mas só para você entender que mudou muito. Na época do pai do Engels, então vamos pegar essa imagem, né? O pai do Engels é um cara, um senhor, ele lá tinha empresa, ele ficava no escritório dele, fazendo as contas, papapá, daqui a pouco vinha um contramestre e falava assim, doutor Engels, só um minutinho, pois não, doutor Engels, lá embaixo tá faltando agora fios para fazer a fábrica girar. É mesmo? Ô, Mayakovsky, eu vou falar para você então, você por favor, providencia. É assim hoje. Funciona desse jeito. A fábrica hoje, a empresa hoje é igualzinha na época do Dr. Engels, pai do Engels. Não, pessoal. Hoje existem administradores pagos pelo capital para fazer isso. Não tinha isso. Tinha no máximo um contramestre, entendeu? Ali que ficava. O Marx fala isso. Cooperação, o capítulo, o capital chama cooperação. Ele vai discutir como é que funcionava a fábrica por dentro. Tem um contramestre. E hoje? Hoje tem tudo na fábrica. O dono da fábrica, ele conhece menos de como administrar uma empresa do que um cara que ele coloca lá. Quem é esse cara que ele coloca lá nas grandes empresas? Hoje tem um nome bonito, CEO. O que é esse CEO? CEO é um cara que não é da classe burguesa. Ele é um trabalhador, lógico, ganha muito bem, né? Às vezes ele ganha R$ 1 milhão por mês, mas ele trabalha para a grande empresa, né? Principalmente essas empresas de capital aberto. Ele trabalha para o cara. O que ele faz? Ele organiza a empresa. Ele fez cursos de MBA, papapá, então ele sabe organizar uma empresa. Às vezes, eles tentam salvar uma empresa. Eles tentam salvar uma empresa. Então, por exemplo, teve um brasileiro aí, na década de 90, até no início do século XXI, que era muito conhecido, né? Tem até um. Fizeram até uma, uma série para ele na Netflix, né? Que ele fez com que a Nissan estava falindo. É Gosna o nome dele? Não sei o que Gosna, uma coisa assim. Que ele é árabe brasileiro, né? A Nissan estava falindo. Ele foi lá, entrou na Nissan, reestruturou a Nissan, e aí, reestruturar, obviamente, é mandar a gente embora, cortar, não sei o que, papapá, entendeu? É isso que eles fazem, né? Mas eles sabem, alguns sabem fazer. Ele fez isso, a Nissan hoje tem carros da Nissan em tudo que é lugar, né? Ele foi um dos caras que fez isso. Enfim, então existe essa figura do CEO. Esse CEO é o dono da empresa? Tem gente que acha que é o dono. Não, pessoal, ele não é o dono da empresa, não. Ele trabalha para a empresa. Ah, ele é o burguês? Não, não é o burguês. O burguês é o cara que detém o meio de produção. É, mas ele ganha R$ 1 milhão por mês, então ele é rico. Lógico que ele é rico. Às vezes ele ganha muito. Muito mesmo. Você tá entendendo? Já não ganha R$ 1 milhão por mês. Ganha muito. É, então aí ele é um trabalhador dessa empresa, mas ele pode estar na empresa. Com certeza. Ele pode ser CEO da lojas americana e ao mesmo tempo ele cria uma empresa. O capitalismo permite isso. Aí então, numa empresa ele é um trabalhador, não é qualquer trabalhador, obviamente. É um trabalhador especial ali, né? Entendeu? Que tem força. E na outra empresa ele é dono. Não, não tem mais ninguém, é ele que é o dono. Então acontece isso, entendeu? Né? Então, tipo assim, então você tem essas nuances, né? Existe um livro do Tony Negri que chama Império, ele discute essa galera, que é um certo corpo burocrático, como a gente está falando de burocracia, é um corpo burocrático dentro das grandes empresas. O Tony Negri acha o quê? Que esses caras que têm que fazer a revolução é a partir deles. Porque eles detêm o capital. No fundo, eles mandam nas empresas.
Porque o dono da empresa, o cara lá grandão, depende dele. Então, que empresa? Vamos pegar um exemplo aí. Sei lá, vamos pegar um exemplo. Banco. Bradesco. Eu trabalho no Bradesco. Quem que era o dono do Bradesco? O dono do Bradesco era o senhor Amadeu lá, Amadeu Amaral, uma coisa assim o nome dele. Você tá entendendo? Ele começou trabalhando no banco, papapá, criança, não sei o quê, de office boy, não sei lá, para lá, piriri, pororó, entrou nos cargos, um dia ficou rico. Ele começou assim, na empresa, ele comprou partes dessa empresa, era um banco pequeno, e a partir dali criou o Banco Bradesco. Quando eu trabalhava, ele já tinha morrido. Quem que estava lá como presidente da empresa? Lázaro Brandão. Ah, o presidente é o dono? Não, ele é o presidente do banco. Por quê? Porque quem é o dono do banco? Senhoras e senhores, o dono do banco é quem tem as ações. Ah, então todo mundo é dono? Se a família do Amadeu tiver lá 40, 51%, ela é que é dona. Ah, então se ela é a dona, por que ela não gerencia a empresa? Deixou o Lázaro Brandão. Porque o Lázaro Brandão fez cursos de administração, então ele sabe gerir a empresa. Ele é um CEO, ele é um trabalhador que virou gestor do capital. Então não é a mesma coisa da época da fábrica do Engels, lá o pai dele na máquina lá fazendo conta, entendeu? Às vezes esse cara nem tá mais no banco, ele contrata alguém para fazer esse papel. Por isso que eu tô falando, no livro do Antônio Negri, chama Império, ele vai discutir isso. Ele acha que a revolução. Cara, se não for esses caras para fazer a revolução, não vai ter revolução, porque esses caras têm o capital na mão. Só que tem um detalhe que eu não estava dizendo. Esse cara pode ter empresas também. Isso eu só estou falando para a gente entender o que é a burguesia, pessoal, né? Não quero nem estender muito, não, ficar até amanhã no vídeo. Burguesia. Eu nem entrei aqui, eu nem entrei ainda para a gente pensar no mundo de hoje, que não é o mesmo mundo do Bakunin, não é o mesmo mundo do Kropotkin, mundo de hoje, de gente que ganha mais que o presidente da empresa. Ah, duvido, amigo. Neymar, ele ganha 869 milhões de reais por ano. 869 milhões. O Messi ganha mais ou menos isso. Vocês acham que o dono do time que ele tá lá ganha isso? O dono do time ganha 860 milhões por ano? Será que ele ganha? Aí, o que, que é o Messi? O Messi é o quê? Lá no time dele, o Cristiano Ronaldo no time dele da Arábia é o quê? É o dono? Não, ele é o jogador de futebol, como qualquer outro. Ah, então ele é burguês? Não, ele não tem uma mesa de produção ali. Ele trabalha para aquele time de futebol. Ele é pago para trabalhar, para jogar. Então ele é o quê? Bem, naquele time de futebol ele é um trabalhador. Ele joga e ganha bem dinheiro ali. É. E o Hamilton? E o Verstappen? Ele é o dono lá da BRB, o Verstappen? Não, ele não é o dono. Ele trabalha ali correndo. É, que trabalho é esse aí? Trabalho imaterial. É um trabalho que é conhecimento. Ele gera o quê? Ele gera informação. Não é um trabalho físico, como fazia o pai do Engels lá, entendeu? Malhas, assim por diante. O Verstappen é um trabalhador. Ele entra dentro do carrinho lá e fica girando. Andando ali, daqui a pouco ele ganha, ele é milionário. Ah, mas ele é um trabalhador? Lógico que é. Se a McLaren chegar pro Verstappen e falar, Verstappen, eu vou te oferecer, em vez de você ganhar 70 milhões de dólares por ano, eu vou te oferecer 140 milhões. Ele vai, como qualquer trabalhador. Ele quer ganhar mais. Mas ele não vira burguês lá na empresa. Mas ele pode criar uma empresa, ele tem tanto dinheiro. Pô, imagina com, 10, com 800 milhões de reais, quantas empresas dá para criar? Pode ele criar várias empresas se ele quiser. E aí ele tem os meios de produção. Então ele é trabalhador num lugar e no outro ele é o dono. E esse cara é o quê? Burguês? Trabalhador? Então são coisas, né? Vou parar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande, para a gente pensar. Então a burguesia, dentro daquilo que o Marx fala, o Bakunin, o Proudhon, pensando em 2023, no mundo atual. Como é que é essa burguesia? Como é que a gente vai lidar com ela? Né? São todos que ricos? Quem dinheiro é burguês? Ou a gente vai ter que ser estrito? Burguês é o cara que detém os meios de produção. Mas e o CEO? Ele é o quê? Ele não detém meios de produção, ele ganha 1 milhão de reais por mês, às vezes.
Ele é burguês? Ah, não, ele é gestor do capital. Então na Revolução mata ele? Porque ele é o gestor do capital. Ele está a favor do capital. É, mas ele sabe como vai ver uma empresa funcionar. Enfim, então são coisas aí para a gente pensar, né? Eu coloquei nesse verbete, vamos dizer assim, né? Burguesia. Beleza, então, pessoal? Então, coloquei aí mais um verbete para a gente pensar no dicionário anarquista. Um abraço a todos e todas, até mais.